Hoje está difícil conseguir dar aula, né? Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente está passando por essa instabilidade da internet, né? A gente está tendo aula só enquanto que a internet deixa. E vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre ponto e reta, tá? E aí a gente vai discutir algumas coisas que são importantes. E inicialmente a gente vai discutir uma coisa que a apostila traz para a gente, que é a questão da posição aparente do Sol e a posição real. É só para a gente discutir alguns detalhes. Isso acontece não só com a atmosfera, mas também na água, ou na verdade, toda vez que um objeto passa de um meio, de uma substância para uma outra substância, tá? Quando isso ocorre, a luz ela sofre um desvio, tá? Esse desvio a gente estudou na física lá no primeiro ano e no início desse ano, que é um conteúdo chamado de refração da luz, tá? Então, quando a luz passa do vácuo, que tem uma composição, né? Ele vai vindo com um ângulo. Quando ele toca na atmosfera, quando ele passa pela atmosfera, esses feixes de luz eles sofrem desvios, tá? Então, por exemplo, a posição que a gente enxerga o Sol no céu não é a posição real dele, tá? É uma posição aparente. Então, o Sol está desviado num certo ângulo que a gente não consegue identificar a olho nu, tá? Só se a gente saísse da atmosfera para poder identificar isso daí, por conta da refração que a luz sofre devido à atmosfera ter uma substância, ter uma composição diferente da composição do vácuo. E aí, só lembrando, tá, gente, ó, só o Brando e o Alex tá com a câmera ligada aí, então peço aos demais que liguem suas câmeras, tá, para participar da aula. Então não preciso remover aí os 12 alunos que estão com a câmera desligada, tá bom? Então vamos lá, tá fazendo esse esforço aí. Isso também ocorre, pessoal, na água. Você já deve ter se deparado quando vocês vão tomar banho numa piscina, ou mesmo quando vocês pegam um recipiente cheio de água, você coloca o seu braço. Só um detalhe: vocês pegam um copo de vidro, enche com água da torneira, coloquem seu dedo lá dentro, vocês vão perceber, tá? A diferença visual que vocês vão ter entre o dedo de vocês que está na parte de fora e a parte do dedo de vocês que está dentro da água. Há um desvio, parece até que cortou seu dedo e modificou ele de local. E isso ocorre porque a luz toca no objeto e depois ela reflete essa luz que seria o objeto para os nossos olhos, causando esse desvio. Então, a luz, por exemplo, no caso do copo com água, a luz entra, tá, no copo de água, vai tocar no objeto, vamos supor que tem um objeto aqui dentro. Quando a luz entra no copo de água, essa luz já sofre um desvio, tá? Então, a luz já é desviada por um certo ângulo. Quando ela bate no objeto que volta, ao sair do copo de água, esse objeto, né, ou a luz que é refletida pelo objeto, também sofre outro desvio. Então, a luz já reflete, na verdade, refrata duas vezes. Mas a refração que ela sofre para entrar tanto faz, porque, na verdade, o que a gente vai enxergar é o que volta. Então, a gente só estuda a parte que volta. No caso da posição aparente do Sol e da posição real, isso também ocorre por conta da substância. Não é que as substâncias impliquem nisso, é porque toda vez que a luz vem lá, ela vem bonitinha numa determinada velocidade, tocou numa superfície, entra numa região que tem uma composição diferente, ela vai sofrer desvios, tá? E esses desvios, por exemplo, como vocês já devem ter visto, algumas vezes a gente viu, vou até mostrar uma foto para vocês, sobre os prismas. Eu vou até mostrar uma imagenzinha aqui legal para vocês verem. Quando a luz toca um prisma, ela faz esse efeito aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma em HD. Eu quero uma em High Definition. Acho que não vai ter não, hein? Achei uma mais ou menos grande aqui. Deixa eu ver se vai vir grande. Veio grande, ó. A composição usual do nosso ar, a luz toca no prisma e essa luz vai ter
índices de refração. Vocês vão observar que cada cor, por exemplo, tem uma refração diferente, né? Observa que essa cor um pouco mais alaranjada, né? Aqui o rosa, aqui o vermelho, aqui um branco, um cinza meio branco, né? Um meio azulado, o azul clarinho, o azul, um ângulo diferente. E isso ocorre, pessoal, porque cada faixa de cores, na verdade, as cores possuem um espectro, tá? Vai do vermelho, que é o mais quente, até o azul, que é o menos quente, mais frio, tá? Das cores mais frias. E esse degradê de cores aqui possuem frequências diferentes. E associado a essas frequências, que era aula difícil, né, de matemática, né? Associado a essa frequência está quem? Está a velocidade, que a gente estudou na ondulatória, que velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência, ou seja, a frequência da onda está relacionada com a velocidade da onda. Essa onda, nesse caso, são os raios luminosos, que a gente também estuda a partir dos conceitos de ondulatória, não só pelos conceitos de óptica, tá? E aí, sofrem esses desvios. Mas o ponto do qual a gente vai abordar hoje é a questão da relação entre as retas que podem ser construídas, tá? E alguns pontos específicos. Então, se eu, por exemplo, tenho uma determinada reta, essa reta pode representar uma parede, pode representar um fio, pode representar várias coisas diferentes. Na matemática, pelo menos nessa parte introdutória aqui, pouco importa o que de fato ela vai representar para a gente. Para nós, o que vai importar é o seguinte: se eu tenho uma reta R, tá, no espaço, e tenho um determinado ponto P também, que não esteja nessa reta, tá? Porque se o ponto P estiver na reta, a distância entre esse ponto e a reta é zero, tá? Mas digamos que ele esteja fora da reta. A gente pode calcular infinitas distâncias. Ó. Poderíamos calcular essa distância a distância B, a distância C, a distância D, a distância E, e poderia marcar vários outros, né? Na verdade, infinitos pontos que a gente poderia ligar o ponto P à reta. Mas na matemática, os pontos interessantes, os pontos em que a gente define a distância, é o ponto, ou melhor, o ligamento que possui o menor tamanho. E isso já é comprovado, a gente não vai fazer essa demonstração aqui, tá? A gente precisaria de uma matemática um pouco mais pesada para fazer isso. O ponto, na verdade, em questão é o seguinte: o ponto que vai dar a menor distância será aquele ponto em que o ligamento entre os pontos, que está na reta e fora da reta, forma um ângulo de 90 graus, igual vocês podem ver nessa figura, tá? Ou seja, essa distânciazinha aqui, ó, essa distância é definida como sendo o módulo de ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, em que esse a, esse b e esse c, eles são obtidos a partir da equação da reta, mas não é a equação da reta de qualquer forma, ela tem que estar nesse formato reduzido aqui na equação geral, ax mais by mais c. Isso significa o seguinte, ó, professor, a questão me deu a equação da reta assim, ó. O que eu faço? Você não pode usar assim, você tem que passar o y para esse lado de cá ou o x para o outro lado de lá, tá? Então vou passar o y para cá para não mudar o sinal de x. Passando o y para cá ele fica negativo, o 3 e o 2x não mudou de lado, tá? E isso tudo vai ficar igual a zero. Aí o 2 é o a, o menos 1 aqui é o b e o menos 3 aqui é o c. Tá? Então esse ABC ele é obtido depois que a reta está nesta configuração. Se por acaso você fez a questão te deu, você teve que fazer o cálculo para essa questão e ficou assim, ó, y igual a 3x sobre 2 mais 4. O que você faz? Nesse caso aqui, você vai multiplicar por 2, todo mundo, y vezes 2 vai dar 2y igual 3x vezes 2 vai dar 6x, 6 dividido para 2 vai dar 3, tá? Que na verdade vai cortar o 2 com 2, e 2 vezes 4, 8. Aí depois vai passar o y para cá, ó. Então vai ficar 3x menos 2y mais 8 igual a 0.
Ou seja, o A vale 3, o B vale menos 2 e o C vale 8, tá? Então, tendo fração ou não tendo fração, você tem que organizar dessa maneira que com AX mais BY mais C, para poder, então, substituir aqui. E quem seria o x0 e y0? X0 e y0 são os valores do ponto indicado na questão, tá? Então, de forma resumida, as posições relativas entre retas e pontos são infinitas, porém, nós damos ênfase a calcular a distância em que é a menor distância possível, e isso ocorre quando forma um ângulo de 90 graus. Tranquilo. Claro que, como sempre toda aula tem, existem questões que são bem complexas, que são bem demoradas e trabalhosas de fazer, mas o princípio básico delas são mesmo, tá? Então vamos para os exercícios de hoje para a gente entender. Questão 1. Dado no plano cartesiano um triângulo com esses vértices aqui, obtenha, letra A, uma equação da reta suporte à altura relativa ao vértice C, vou mostrar para vocês. Letra B, o ponto H, que seria o pé da perpendicular da altura relativa ao vértice A. E letra C, a medida da altura H. Aí, letra B, é um conteúdo que a gente viu anteriormente e vocês vão perceber já já que de fato a gente já viu. Não é necessário, mas por encargo de consciência, vamos desenhar isso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui o plano cartesiano, tá? Vou desenhar aqui os eixos X e Y, só para encargo de vocês verificarem. Ó, vamos marcar o ponto 1, o ponto A, desculpa, é o valor 1 e menos 1, então 1 no X e menos 1 aqui no Y, ligando esses dois pontos aqui. A gente vai ter o ponto A, o B é o ponto 0, 2, então aqui 1, 2, tá? Esse aqui é o ponto B. E o ponto C é o ponto 2, 4. Então aqui 2, aqui 3 e 4, tá? Vou marcar aqui o ponto 4. E aqui é o ponto 2, tá? Aí aqui é o ponto, e vai indicar pra gente o ponto do C, na verdade. E aqui o ponto A. Então, o triângulo que nós queremos determinar é esse triângulo aqui, ó. Deixa eu tirar essa seta daqui. E agora deixa eu fazer de vermelho aqui, né? Fazer de vermelho. Então, esse aqui é o triângulo que nós queremos determinar na nossa questão, tá? Por facilidade, digamos assim, não que vai mudar muita coisa, eu vou redesenhar esse triângulo aqui, tá? Mas como nós queremos altura e todas as questões estão relacionadas ao vértice A, eu vou fazer uma rotação no nosso triângulo, vou desenhá-lo de maneira diferente, colocando o vértice A em cima, tá? Então, se eu der um tapa no A, ele vai aqui para cima, e aí nós vamos ter o seguinte, ó, vamos marcar aqui, ó, ponto A aqui, aí eu vou ligar ele com o ponto B, vou ligar ele com o ponto C, tá? E vou ligar aqui o ponto, o que falta, tá? Aí aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice B e esse aqui é o vértice C, tá bom? O que eu fiz, gente? Ó, eu só redesenhei o desenho com o vértice A em cima, tá? Eu só modifiquei ele nessa parte, não muda muita coisa, mas é só porque visualmente fica mais interessante da gente analisar. Aí, ele pede a equação da reta suporte da altura relativa ao vértice A. Então, esse carinha aqui que ele quer que a gente determine. A reta suporte da altura em relação ao vértice A. Lembrando para vocês que a altura está relacionada com o ângulo de 90 graus. Então, basicamente é isso aqui que a questão quer que nós façamos, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Deixa eu pegar aqui a foto de vocês para ver, né? Se bem que vocês estão com a câmera desligada, então não vai fazer muita diferença. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Sejam R, né? Sejam R a reta suporte, tá? Se eu chamar de R aqui, essa retinha aqui, relativa ao segmento BC, mas a gente quer em relação ao vértice A. Então, como que nós
essa, ó, digamos que esse aqui é o ponto BC, eu sei que o coeficiente de BC, o coeficiente angular da reta, que é quando a gente tem a equação da reta, que a gente faz assim, ó, y igual a y0 igual a mx menos x0, esse carinha aqui, que nós chamamos de coeficiente angular da reta, ele está associado ao ângulo que a reta faz com o eixo y, tá? Com o eixo x, desculpa. Nós temos o seguinte, pela definição que a gente viu nas últimas aulas, quando eu multiplico esse coeficiente angular com, vamos supor que da reta A, da reta que está associada ao A, quando eu multiplico os dois, se o ângulo entre eles é de 90 graus, isso significa que a multiplicação entre eles é menos 1. Então, nessa questão aqui, nós não temos a informação sobre o coeficiente de A, mas nós podemos calcular sobre o coeficiente de BC. Depois a gente vai descobrir quanto que vale o de A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. O coeficiente de BC, que nada mais é do que a variação de y com relação a x, tá? Ou seja, é o y de C menos o y de B, dividido pelo x de C, menos o x de B, tá? Então, substituindo os valores aqui, que são indicados aqui em cima nos pontos, ó, o x de C é 4 e o y de B é 2. Então, 4 menos 2. Embaixo é o x. X de C é 2 e o x de B é 0. Então, fica 2 menos 0. Subtraindo, fica 2 dividido por 2, ou seja, 1. Tá? Então, nós sabemos que o coeficiente angular da horizontal aqui, BC, tá? Ou desse lado aqui, ó, a gente sabe dessa reta aqui, é 1. Logo, para calcular o da reta R, né, seria a reta do coeficiente A, então o M do A vezes o M do BC é igual a menos 1, tá? Só que eu sei que esse carinha aqui vale quanto? 1. Então, M de A vezes 1 é igual a menos 1. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, podemos concluir então que o coeficiente de A é igual a menos 1. Calculamos o coeficiente de A, mas a pergunta não é qual que é o coeficiente, a questão pede a equação da reta. Como que eu defino a equação da reta? De maneira bem tranquila, né? Como a gente já estudou, já viu. Eu vou até apagar essa parte aqui, eu vou estar utilizando essa parte aqui em cima, tá? Vou continuar aqui. Falta terminar isso aqui, tá? Portanto, vou apagar isso aqui logo antes que eu esqueça. Deixa eu limpar aqui, tá, gente? É que eu troquei a versão do programa e aí eu não consigo achar não é a borracha. A versão que eu utilizava anteriormente, eu poderia, tipo, selecionar... se foi isso jamais... Não, pera aí. Eu selecionava uma área e pintava de branco, e aqui eu não consigo fazer, né? Por mais que eu usasse aqui um outro detalhe aqui, mas eu não consigo selecionar mais a área toda que eu quero pintar de branco. Se eu selecionar com esse aqui, ó, ele deixa preto. E essa não é... Concluir aqui, né? Então, portanto, o que diz a questão para a gente? Calcular a equação da reta. Então, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Uma coisa que vocês poderiam perguntar é o seguinte: professor, o que tem a ver essa questão do triângulo aí com essa questão? Não é porque que tem um triângulo que tem alguma coisa a ver, na verdade, né? Na verdade, assim, é uma questão que ela vai te pedir algumas coisas. A primeira informação é qual é a equação dessa reta aqui, ó. Dessa reta, que está associada à altura, que é um ângulo de 90 graus, que tem a ver com a distância entre o ponto, que seria o vértice A, até o vértice, ou até o ponto H lá embaixo. Que é isso que a gente vai calcular na letra B e C, tá? Por enquanto é só a equação da reta, porque depois a gente vai precisar da equação da reta para calcular essa distância aqui, como vocês vão ver. Vamos lá, então, substituímos agora os valores na fórmula. Então, y é igual,
y menos y0, eu vou escolher o ponto A, porque o ponto A está na reta. Então, o y do ponto A é menos 1, então aqui vai ficar y menos 1, vezes é igual a m, o m a gente calculou aqui que é menos 1, vezes x menos x0, que é 1. Ó. Então, nós teremos y mais 1 igual a menos x mais 1. Vamos passar tudo para o lado esquerdo, tá? Então, o x vai vir para cá positivo, fica x, mais y, né? Que o y está positivo. Quando eu passar esse 1 para esse lado aqui, ele vai vir negativo, vai se cancelar, e o resultado vai ser, então, x mais y igual a 0, ou, tá? Se você preferir, y igual a menos x também é válido, tá? Qualquer uma dessas duas soluções é válida, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos voltar aqui. E agora nós vamos calcular o item B, tá? Deixa eu tirar um print aqui da parte B. Eu vou fazer aqui o B e depois a gente faz o C. No item B ele pede o seguinte, ó, o ponto H da perpendicular da altura relativa ao vértice A. O ponto H seria esse aqui, ó. Esse é o ponto H, que é o pé da perpendicular. Seria o pé aqui embaixo. Né? Então, esse aqui é o ponto H. Então, a gente quer o valor dele, né? Então, como que a gente vai calcular o valor desse ponto? Bom, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nós vamos verificar a intersecção dessas duas retas, ó. Então, essas duas retas vão se encontrar aqui no ponto H. A gente vai ver quando é que elas são iguais. E é isso aí que a gente vai estar utilizando. Verificando a igualdade das retas, tá? Vou até tentar escrever de uma maneira maior, né, para vocês terem aí esse detalhe. E aí, pessoal, vai ficar assim, ó. X, na verdade, a primeira reta... Ah, tá. Aí aqui vem um detalhe importante, né? Nós não temos a reta de BC, né? Então, para a gente poder resolver, a gente primeiro precisa calcular a reta BC, tá? Então, vamos primeiro calcular a reta BC, senão não dá certo, tá? Então, o primeiro passo, calcular a reta BC, ó. Então, calculando a reta BC, então a gente vai pegar o ponto B, que é o 0,2, e vamos substituir aqui, ó. Y menos y0 é igual a m x menos x0, tá? O ponto B que nós vamos estar utilizando é o ponto 0,2, como vocês podem ver aqui, ó, 0,2. Então, esse carinha aqui é 0 e esse carinha aqui é 2. Então, fica y menos 2 igual a 1 vezes x menos 0, tá? Ou seja, y menos 2 é igual a x. Se você passar para o outro lado, o y é igual a x mais 2. Essa é resolver essa igualdade. Ó. Essa reta aqui é a reta x mais 2. Ó. A segunda reta é a reta y igual a menos x, que é a reta de A. Ó. A gente calculou aqui. Ou seja, a gente só vai resolver esse sisteminha, tá? Então, vamos usar, por exemplo, aqui o método da adição. Então, somando isso aqui, ó, y mais y vai dar 2y. Esse x corta com esse x, que estão no sinal trocado, e repete o 2, porque não tem ninguém para somar. Ou seja, passa-se o 2 dividindo e concluímos que o y vale 1. Se o y é igual a menos x e o y vale 1, então nesse contexto aqui, a gente pode dizer que o x vale menos 1. Porque ele tem um sinal trocado, né? Se o y vale 1 e o x é menos x, você passa o menos para o outro lado, multiplica por menos 1, x é igual a menos 1. Isso significa dizer, pessoal, que o ponto H, ó, logo, H é o ponto menos 1 e 1.
Menos 1 e 1. Seria esse ponto aqui, ó. Na verdade, esse desenho aqui deve estar tudo errado. Porque se não estiver errado, tem alguma coisa errada aí com essa questão. Ah, tá. É o meu desenho que está errado, gente. É aqui embaixo que deveria vir lá, ó. Não é ali em cima, não. É aqui embaixo. Então tá certo. É o menos 1 e 1 aqui, tá? Menos 1 no X e 1 no Y. Certo? Esse desenho aqui deve estar muito errado. Deve não estar muito errado, senão não tem nada a ver com o cálculo que a gente acabou de fazer, tá? Então esse é o valor de H. Vou até conferir aqui se está certo. Pelo menos de acordo com a apostila está certo aqui, que eu vi. Então esse é o valor de H, tá? Agora falta o item C. Vou tirar um print aqui também da pergunta C, para a gente estar resolvendo também separado, tá? Vamos voltar aqui. Olha só, letra A a gente calculou a reta que passa por A. Letra B a gente calculou o pé dessa reta, que seria o ponto H. E agora nós vamos calcular a distância, né? Através da distância, a gente medir a altura AH. Em outras palavras, quando a gente fizer aqui, por exemplo, o nosso triângulozinho aqui, ó, que a gente vai... Vou até usar outra cor aqui, vou usar o roxo. Tá? Essa aqui seria a nossa reta, tá? Aí nós vamos calcular essa altura Hzinho aqui, ó, que seria essa distância. Aqui embaixo é o ponto H e aqui em cima é o ponto A, tá? Ou seja, nós vamos calcular a distância do ponto A para a reta aqui, ó, para a reta BC. Então, a reta BC, aqui embaixo, ó, BC, ela vai ser nossa reta que a gente vai estar utilizando, tá? Então, a reta vai ser a reta BC. A gente viu aqui que a reta BC, ela é essa reta aqui, ó. Cadê? A reta BC, y igual a x mais 2, y igual a x mais 2. Então, vou vir aqui, ó, y igual a x mais 2. E o ponto é o ponto A, que a gente já sabe que é o menos 1 e 1. Então, esse aqui é o nosso ponto A, o ponto menos 1 e 1. Cadê? Aqui. Ponto 1 e menos 1, na verdade, né? Ponto menos 1 e 1 é o ponto H que a gente calculou. Então, ponto 1 e menos 1. Deixa eu trocar aqui a ordem. 1 e menos 1, tá? Só um detalhe importante, a reta tem que estar nesse formato, eu vou passar o y para esse lado, então fica x, o y muda de lado, forma da distância, tá? Então a altura do triângulo, que é a distância aí, é dado pelo módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí é só substituir os valores, ó. O A vale 1, que é o número que está multiplicando o X. O X0 é 1 também. Mais o B, ó, o B é quem está multiplicando o Y, que é menos 1. Vezes o Y0, que também é menos 1. Mais C, que é o termo independente, é o 2 aqui. Dividido pela raiz quadrada do o A e o B, que são esses carinhas aqui, ó. O 1, que é o A, e o menos 1, que é o B ali, nosso cálculo, tá? Lembrando que aqui embaixo não pode dar zero, tá, gente? Se der zero é porque você substituiu alguma coisa errada, ou fez algum cálculo errado. Também é uma hipótese muito, né, possível. Continuando aqui, nós vamos fazer a primeira multiplicação. 1 vezes 1 vai dar 1, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 1 e repete o 2. Continua dentro do módulo, né? Como todo mundo aqui é positivo, o módulo meio que não vai fazer sentido nenhum. E aqui embaixo nós vamos ter 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, fica 1 mais 1, né, na verdade. Então nós teremos raiz quadrada de 1 mais 1. Em cima, o resultado vai dar 4. Embaixo, o resultado vai dar raiz de 2, tá? Ou seja, esse aqui é 4, raiz de 2. Como raiz quadrada embaixo, geralmente nós não deixamos, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima vai ficar 4 raiz de 2, que não tem como multiplicar. E embaixo fica raiz quadrada de 4, né? 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então fica 4 raiz de 2 sobre 2. Simplificando o 4 com 2, teremos 2 raiz de 2. E essa aqui é o tamanho, na verdade, relativo a essa altura. Tá bom?
ou a distância entre o ponto A ao ponto H. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, né? Deixa eu ver quem que tá com o microfone desmutado aí. É o Enoch, né? Deixa eu mutar o Enoch aqui. Pronto, acabou com o ruído. Ó, vamos para a questão 2. Ó. Questão 2 diz assim: ó, a área do círculo delimitado pela circunferência C igual a 1, 2 e tangente à reta 3x mais 4y mais 4 igual a 0 vale quanto? Então, basicamente, nós temos isso aqui. Ó. Nós temos um círculo e nós temos uma reta aqui que é tangente ó, à circunferência. Então, ela toca num único ponto aqui. Ó, ok? E a circunferência é essa carinha aqui, ó. Então, ele quer a área do círculo, né? Esse aqui é o ponto 1, 2, que é o centro da circunferência. E aí um detalhe muito importante, ó, gente. Quando pega no início do ano também a área de círculos, tá? Então, πr quadrado é a área do círculo. Ou seja, para eu poder resolver essa questão, que é calcular a área do círculo, eu preciso saber o raio do círculo. Para eu calcular o raio do círculo, eu preciso saber qual é a distância, né, do centro para a borda, do centro para a reta tangente. Ponto C para a reta tangente. Por que, que ele disse aqui que tem que ser a reta tangente? Porque a reta tangente, por incrível que pareça, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com raio, e isso garante essa definição aqui, ó, dos 90 graus que nós vimos aqui no início, tá? Então, por isso que ele fala dessa reta dessa maneira, tá? Então, nós vamos substituir aqui agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular o raio, tá? Então, o raio, ele vai ser igual à distância, tá? A distância da reta tangente para o centro da circunferência. Então, é só a gente utilizar a fórmula modo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada dos coeficientes A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, substituímos os valores. O valor de A é quem está com X, no caso é 3. O X0 é o do ponto, no caso é 1. O B é 4, tá? Esse valorzinho aqui. O Y0 é 2. E o C também vale 4 aqui, ó. Só você olhar na equação da reta. Essa reta aqui a gente não precisou reorganizar ela porque ela já está no formato padrão. Aqui embaixo, raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. E agora é só resolver a continha, gente. Vamos lá, então, fazer o cálculo. 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 2, 8. Repete 4. E embaixo, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada disso aí. Somando em cima, nós teremos módulo de 15, né? Módulo de 15. E aqui embaixo, raiz quadrada de 25. Ou seja, nós teremos em cima 15, embaixo 5, portanto, o valor da distância é 3, tá? Esse aqui é o valor do raio, tá, gente? Raio é 3. Logo, para calcular a área vai ser igual a π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, então fica 9π, letra B. Tranquilinho, né, pessoal? Então, então é isso aí. Fizemos aqui essa questão. Vamos para a próxima, questão 3, tá? A questão 3 ela diz o seguinte: ó, as retas RS de equações cartesianas, ó, dessas equações aqui, respectivamente, são tangentes a um círculo. Qual é o perímetro do círculo, tá? Bom, quando fala de perímetro do círculo, na verdade, ele quer que a gente calcule o comprimento do círculo, né? Ele quer o comprimento. E o comprimento do círculo é 2πr, tá? Ou seja, novamente, nós precisamos saber qual é o valor do raio do círculo. Nós não sabemos qual é o centro do círculo, tá? Para a gente poder calcular o raio. Que, como vocês viram, se eu souber o centro do círculo, fica fácil, porque a distância do centro à reta tangente é sempre o raio.
Bom, nós não sabemos aqui, mas vamos supor que o centro do círculo seja o ponto X. Vamos colocar X não, né? Vamos colocar aqui, sei lá, M e N, tá? Esse é o círculo, o centro do círculo, MN, tá bom? E aí, o que nós vamos utilizar? Observem que ele deu duas equações de retas. Então, nós vamos utilizar essas duas equações para calcular, então, o centro. Por quê? Porque com uma equação nós descobriremos o M, por exemplo, e com a outra equação nós vamos descobrir o N. Porque nós temos duas variáveis agora, diferente daqui, a única variável era o raio. Aqui não. Aqui as variáveis são M e N. Através do M e N, eu calculo o centro da circunferência e depois eu calculo o valor do raio, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui da seguinte maneira, ó. Primeira coisa que a gente tem é o seguinte, ó, a distância, né? O raio da circunferência é igual à distância, por exemplo, do centro da circunferência para a reta 1, tá? Vou chamar assim reta 1. E aí eu vou usar a fórmula. Eu não vou ficar repetindo a fórmula que é o AX0 mais BX0 mais BY0 mais C. Eu não vou repetir a fórmula, a gente já sabe. Então só vou colocar os valores. Ó. O A vale 3, tá? O X0 é o M, tá? Ó. X0, Y0, tá bom? Só para deixar claro. Mais o B. O B aqui é menos 4. Então vai ficar. Deixar Y0 X0, tá? Mais simples assim. Menos 8, né? Mais menos 8, que é o valor de C, tá? Esse aqui é o módulo. Embaixo nós vamos ter raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, tá? E aí a gente vai resolver essa continha aqui, ó. Então, resolvendo essa continha, nós vamos ter, ó, 3m menos 4n menos 8 sobre, aqui embaixo, 9 mais 16, que a gente sabe que no final das contas vai dar, esse aqui vai dar 25, né? E raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, módulo de 3m menos 4n menos 8 dividido para 5, porque aqui dentro vai dar 25 e a raiz quadrada de 25, como a gente já sabe, é 5, tá? Então aí a gente tem as duas distâncias aí. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu estou resolvendo de uma forma, e eu estou vendo aqui na apostila tão pequeno. Os caras fizeram de uma forma bem facinho, gente, ó. Vocês querem... Eu vou fazer logo assim, né? Já comecei assim. Ou vocês querem do modelo fácil? Rapidão. Bom, por outro lado, pessoal, ó, a gente fez esse aqui, né? Por outro lado, o raio também é igual à distância do centro à reta 2, ó. E eu vou só substituir rapidão, só, ó, 4x0, agora eu vou pegar essa reta aqui, ó. Menos 3 vezes y0, que é n, mais menos 12, que é o c. Tudo isso é igual a raiz quadrada de 9, né, melhor, 3 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Em cima, ó, resumindo a história aqui em cima, vai ficar 4m menos 3n mais menos 12 igual aqui embaixo 5 também, tá? Então, é isso aqui que nós temos. Ok? Nós temos aqui duas equações. E aí, então, igualando, nós vamos ter aqui 3m menos 4n menos 8 sobre 5 é igual a 4m menos 3n menos 12 sobre 5. Podemos cancelar o 5 e o 5, e aí nós vamos ter essa regrinha aqui, tá? Vou até tirar um printzinho aqui rapidão e vou colar na outra página limpa aqui para a gente estar resolvendo a partir daqui. Então, quando a gente corta isso aqui, nós vamos ter
que o módulo de 3m menos 4n menos 8 é igual a isso aqui. E aí, a gente resolve isso aqui. Vai dar muita conta, gente. E aí eu vou utilizar o artifício aqui da apostila. Vou até mostrar para vocês o print aqui, que vai ser mais rápido, por causa do horário, tá? Não é por preguiça, não. É por causa do horário mesmo, que já está acabando aqui. E aí eu preciso encerrar antes do intervalo, né? Ó, gente, eles fizeram, tá, na apostila. Se eu tivesse feito igualzinho da apostila, a gente já teria acabado, tá? Que é bem assim, ó. As duas retas, ó, elas vão ser tangentes à superfície da circunferência. Como elas são tangentes, o que acontece? Ó? A gente pode pegar um ponto da reta, tá? No caso aqui, eles pegaram um ponto da reta R. Professor, como eu sei um ponto da reta R? Ó? Se eu tenho a equação da reta, ó, que foi dada aqui, ó, se eu chamar o x de zero, eu obtenho, por exemplo, o y, porque vai ficar o menos 4y menos 8, você passa o 4 para o outro lado positivo, então vai ficar 4y igual a menos 8, você passa o 4 dividindo, então o y daria menos 2, igual vocês podem ver aqui, ó, 0 e menos 2. A gente pode escolher qualquer outro valor, tá? 1, 5, só que o 0 é mais legal, porque a gente sempre viu isso, né? Escolha-se o 0 para fazer menos cálculo, tá? E aí você tem aqui o ponto da reta R, aí eles calcularam a distância, ó, do ponto à reta S, tá? A essa reta aqui, ó. Essa distância aqui, ó, ele calculou e deu 20 sobre 4, usando a fórmula, tá? O resultado final deu 4. E aí, se o resultado é 4, isso significa que é o diâmetro, ó. A distância é o diâmetro. Ou seja, o raio vai ser 4 dividido para 2, que é 2. E no final ele usou a fórmula do comprimento, que é 4πr, ó. Ou seja, 2 vezes π vezes... Bom, seria muito mais rápido se eu tivesse feito assim. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, né? Desculpem aí, eu deveria ter visto, né, e feito assim. A gente já teria resolvido faz tempo. Mas agora já foi, né? A gente vai encerrar a aula por aqui, por causa do horário mesmo, tá? Eu vou estar fazendo a chamada, então não se desloguem ainda, tá bom? Vou interromper aqui a gravação.